Essa mudança para instituto, acho que ela possibilita ao GRI realmente colocar para a sociedade e para todo esse ecossistema que foi construído tudo que foi ao longo desse tempo todo criado. O Brasil é muito maior que a Faria A Lima. gente tem que aprender o que funciona e repetir e melhorar. De que maneira que o GRI está pensando em potencializar essas conexões? Sejam bem-vindos ao Rethink Talks, o podcast que se propõe a repensar o mercado imobiliário, buscar as melhores oportunidades e ser um agente transformador nesse mercado tão vivo e tão importante da sociedade, não só brasileira, mas do mundo todo. Hoje o episódio é um pouco diferente na medida em que nós vamos falar de um player do mercado que se propõe a fomentar exatamente esse tipo de discussão, fomentar esse tipo de pensamento por meio da atração dos cérebros mais importantes do mundo do mercado imobiliário, que é o GRI Instituto, ou GRI Instituto. E para isso, nós convidamos aqui o meu amigo, já há algum tempo a gente se conhece e tem muitas afinidades diversas, que é o Alexandre Fernandes, que é o Managing Director e sócio responsável pelo GRI no Brasil. Ale, é um prazer ter você com a gente aqui hoje. Gustavo, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui também com você, um grande amigo, parceiro de negócios, e a gente está muito feliz de poder participar desse novo capítulo aí do GRI como instituto e com tantas possibilidades novas aí pela frente. Obrigado mesmo, é um prazer. Legal, Ale. Bom, o Ale assumiu o Brasil há alguns meses já, e vem trabalhando de maneira incessante em entender de fato o que está acontecendo aqui hoje no mercado como um todo do GRI, mas também já planejando as coisas novas que vêm por aí, especialmente com essa transição do clube para o instituto, que a gente vai falar daqui um pouquinho mais. Mas antes de a gente chegar nessa parte, eu queria conhecer um pouco, eu já conheço, mas que as pessoas de casa conhecessem esse cara fantástico aqui, que é o Alexandre Fernandes, pai, marido, enfim, um cara do bem aí, São Paulino como São eu, Paulino. é, ou seja, um cara de berço, né, vamos dizer assim, tem todos os dentes, como eu brinco com meus amigos corintianos aqui que me É. adoram. Brincadeiras à parte, Ale, conta pra gente quem é você, cara, de onde é que você vem? Você vem de real estate, você não vem de real estate? Bom, na verdade, vou tentar ser breve, mas eu sou engenheiro, então engenheiro de formação, fiz um MBA em finanças, em comércio internacional, então já fiz engenharia sabendo que eu não ia participar do mercado de engenharia diretamente, mas depois tudo acabou mudando, né? Então, logo no começo da carreira, 2 anos depois de formado, já comecei a empreender, montei uma empresa de investimentos, que a ideia era fazer análise e investimentos em diversos mercados. Essa era a pretensão inicial, só que logo no começo já foi tudo direcionado para o mercado imobiliário. Então, meu sócio na época tinha uma construtora, uma pequena construtora, e a gente começou a fazer alguns investimentos no mercado imobiliário. Um ano depois, essa empresa virou uma incorporadora, isso foi em 2001, e de lá para cá, muitos empreendimentos nós realizamos em diversas fases de mercado, nos mais diversos segmentos. Então, a gente começou com alto padrão horizontal, depois a gente foi para vertical, comercial, Uhum. participamos de projetos de retrofit, criamos sociedades com as grandes incorporadoras nacionais, participamos inclusive de projetos internacionais na parte de incorporação. Então, a gente teve a oportunidade de trabalhar muitos ativos, muitas classes de ativos em diversas fases de mercado, que eu acho que isso foi uma construção muito interessante na minha carreira, porque quando tudo dá certo também é muito fácil, mas quando você tem que ter muita jogo de cintura para poder driblar as fases ruins, isso também é um aprendizado muito grande, né? Então, ao longo desse caminho, nós empreendemos em outros negócios também, não só imobiliário. Então, supermercado, restaurante, Caramba. eventos, aqui e fora, nos Estados Unidos principalmente. Então,
a base, eu acho que de negócio foi sempre o meu principal ativo, montar negócios, operar, vender, se fosse o caso, ou continuar com o negócio encarteirado. Mas, mercado imobiliário, como todo mundo fala, né, depois que você começa, você não larga mais. Só acho que isso vem do meu avô também, que participou muito de operações imobiliárias, principalmente em loteamento. E assim foi. Ao longo desse período, nós fomos fazendo várias incorporações. A última foi um prédio comercial em 2017. Depois, nós não saímos ainda do mercado imobiliário. Comecei a operar uma empresa de tecnologia que se dispôs a montar uma rede de mercado do mercado imobiliário, que foi bem interessante, um projeto super inovador. Então, trazendo a tecnologia para o mercado imobiliário e fazendo com que ele fosse um hub bem inteligente nesse sentido. E logo depois, na sequência, recebi o convite para participar da Global Talent, para assumir como CEO na Global Talent, que foi uma experiência também super válida, porque eu entendo que todos os negócios são feitos de pessoas, né? Então, assumi um desafio que eu falei, bom, eu vou ter a possibilidade de trabalhar toda a expertise no mercado imobiliário através das necessidades de pessoas dentro das empresas, que são as Uhum. pessoas que, como principal matéria-prima, fazem os negócios acontecerem. E a Então, Global Talent, para quem não conhece, hoje é a empresa especialista em recrutamento e seleção, treinamento e toda a parte de recursos humanos, se eu estiver exato, explicando corretamente, para o mercado de real estate e infraestrutura do Brasil, correto? correto, correto. É uma empresa que trabalha nesse nicho, nesses dois segmentos específicos, então, real estate e infraestrutura. E você é presidente do conselho ainda, segue no conselho, sócio da Global Talent, e Exato. foi o cara que trouxe ela ali, no começo eu estava patinando, você conseguiu transformar ela nessa marca tão forte hoje no Brasil, correto? Sim, eu acho que isso foi uma confluência de fatores, né? Eu acho que eu coloquei toda uma energia e todos os relacionamentos que até eu ouso dizer que todos os relacionamentos que eu fiz ao longo da vida me trouxeram até aqui e eu sou muito grato por todos eles e recomendo que todo mundo desenvolva isso, né? Dentro das suas principais aptidões, criar boas conexões, bons relacionamentos. E por conta disso, atrelado à necessidade do mercado de ter boas pessoas para fazer os negócios acontecerem, a gente conseguiu chegar num offering para o mercado que praticamente é difícil de você encontrar alguém ou uma equipe que saiba Uhum, tratar aquela necessidade com uma visão de mercado ampla, precisa, e ninguém acha o que não sabe o que está procurando. uhum, Então, legal. principalmente no caso do recrutamento e seleção, se você não entender bem do mercado, não entender bem da empresa e das necessidades pessoais, você não acha o profissional correto. Então, por isso que eu acho que a Global Talent está tendo tanto Legal. sucesso nesses dois mercados hoje em dia. Isso é para dar contexto, né? As pessoas, o Ale segue como membro do conselho, sócio também da Global Talent e assume como sócio do GRI, tocando todo o Brasil. É sob sua responsabilidade, o decisor ali é você. Até vale a pena, eu estou destacando bem isso, porque como eu, em 2010, criei o GRI aqui no Brasil, às vezes as pessoas entendem que o meu papel está ligado ao Brasil e às vezes vêm falar comigo. E hoje o Ale é o cara com autonomia, independência, é o sócio responsável pelo Instituto no Brasil como um todo aqui. É importante clarificar isso aqui para que as pessoas entendam esse papel protagonista que a gente trouxe você para justamente isso, né? Notem que a gente traz um cara com experiência internacional, com DNA de real estate, que tem formação ligada a real estate. Então, estou muito feliz com a sua chegada aqui. Eu acho que nesse processo de transformação de clube para instituto, né? O GRI como GRI Instituto, que foi anunciado há alguns meses, a gente tem notado que casou muito bem a sua chegada, tem sido algo muito útil. Mas conta um pouco para quem está ouvindo a gente, seja do carro, seja de casa, seja no YouTube ou no Spotify. E por falar nisso, antes que me puxem a orelha aqui, ó, deixa o seu like, compartilha esse vídeo, comenta com quem você conhece sobre o canal, porque é dessa forma que a gente vai chegando até as pessoas que realmente importam e que podem nos ajudar nesse processo de transformar o mercado imobiliário. Mas, Ale, conta para mim um pouco como que se dá essa transformação de acordo com a sua visão do clube para o instituto, né? O GRI tem 28 anos, né? Não nasceu no Brasil, é um instituto global com membros de mais de 100 países, né? Conta para mim e para quem está ouvindo a gente aqui sobre essa sua percepção. Tá. Primeiro que eu acho que foi um momento muito propício para eu vir para o GRI assumir essa cadeira com
com tanto desafio, mas com uma vontade, uma paixão muito, muito grande. Então, o modelo de negócios do GRI já me atraía muito porque eu dou muito valor realmente para as conexões e para conexões que façam sentido, mentes brilhantes especializadas, nesse caso a gente falando aí de real estate, né? Essa mudança para instituto, acho que ela possibilita ao GRI realmente colocar para a sociedade e para todo esse ecossistema que foi construído tudo que foi ao longo desse tempo todo criado. Então, toda a parte de conhecimento, toda a parte de conexões estratégicas, num clima de confidencialidade total, de transparência, e fazendo com que essas conexões possibilitem negócios reais. Então, é isso que vem acontecendo ao longo do tempo, mas no formato de instituto, a gente consegue potencializar isso ainda mais. Então, tem mais um pilar de educação, que é algo super importante, que vai conseguir levar o GRI e toda a base de conhecimento que existe dentro do GRI para muito mais pessoas, para muito mais regiões que eventualmente não estejam participando tão ativamente, que são tão importantes dentro do Brasil. Então, acho que nacionalmente vai ter uma captação de interesse ainda maior. E eu acho que o Instituto tem uma característica muito interessante que, na medida que muitas pessoas hoje usufruem com bastante intensidade do que o GRI pode proporcionar. E a gente consegue trazer players que conseguem ainda mais contribuir para esse ecossistema tão importante. Então, eu tenho certeza que ao longo do tempo, e com toda a programação do Instituto e todas as ideias que estão surgindo ali dentro, seja de tecnologia, inteligência artificial, educação, que estão para acontecer em breve aí, o país vai se beneficiar, as pessoas de real estate vão ter um potencial enorme de crescer e o mercado vai ser cada vez mais promissor para todo mundo. Então, eu acho que o Instituto se coloca numa posição central, podendo atender os diversos players desse mercado de uma forma ainda mais efetiva do que antes no clube, né? Legal, muito legal. Você está hoje desenvolvendo o seu plano de ação do GR Instituto para o ano que vem, né? A gente está pensando de uma série de formas aí, você está liderando esse processo, fazendo as consultas com os membros, olhando as experiências internacionais, tentando desenhar o caminho do GR Instituto em 2026, Tá? né? Qual que é a sua visão, primeiro, para o Brasil, para onde vai o GR Instituto no Brasil? Tem algum segmento estratégico? Qual é o pensamento? Olha, eu vejo que o potencial do Instituto ele é nacional. Então, nós temos como agregar interesse nacional nas mais diversas regiões. O mercado imobiliário ele é muito regionalizado, né? Então, a possibilidade de atender a necessidade de cada uma das regiões, de cada uma das empresas, de cada um dos segmentos, isso é totalmente possível dentro do Instituto, né? E eu tenho certeza que a gente vai ampliar ainda mais o interesse da participação dessas regiões que hoje fica muito mais concentrado na região sudeste, né? A gente já tem algumas iniciativas ao redor do Brasil e isso vai ser ainda mais intensificado, né? Tem grandes players e grandes profissionais ao redor do país. A vertical de educação vai proporcionar ainda uma capilaridade maior, ainda maior, né, Uhum. para o Instituto, trazendo aí a possibilidade de chegar ainda nas pessoas que não tiveram ainda a possibilidade de participar do GRI, mas que estão se preparando para isso Uhum. de uma forma mais intensa, né? Toda a parte de tecnologia, inteligência artificial e métodos novos de fazer conexão entre os membros, entre as pessoas que participam desse ecossistema, também vai ser implantado de uma forma ainda mais eficaz. Falando um pouquinho dessa possibilidade de conexão com o que a gente vê de estratégia, então, temas como funding, que eu acho que vai ser um tema importante nesse ano e no ano que vem, toda a parte de ampliação da discussão e da implementação dos data centers, toda a parte de multifamily que está crescendo muito e tem um potencial enorme para crescer, comparado até com os Estados Unidos, ainda no Brasil é muito pequeno.
E essa parte de educação, permeando todos esses segmentos e todas essas verticais, eu acho que vai dar uma potencialidade muito grande. Então, sem perder, muito pelo contrário, ganhando ainda mais qualidade, a gente vai conseguir potencializar o que já tem sido feito hoje pelo clube e conseguir democratizar, inclusive, todo esse conhecimento tão estratégico para outras regiões e para outras pessoas dentro da empresa. É muito interessante ouvir isso, porque no meu Instagram, às vezes eu recebo mensagens de uma pessoa que está em Goiânia, em Recife ou em Camboriú, dizendo, pô, traz o GRI para cá. E a gente até fez, né, como GRI Instituto, esse ano o evento Recife, Goiânia acho que 2 vezes, Rio de Janeiro, etc. Mas eu notava ainda que o GRI era sempre muito percebido como aquela coisa de São Paulo, do terno e gravata, da Faria Lima. Ah, não é pra gente aqui, né? Eu acho que se eu posso complementar o que você está dizendo, ou repetir o que você está dizendo, mas talvez uma dor que eu tinha como CEO global da operação, é que eu gostaria que as pessoas olhassem para o interior do Brasil. O Brasil é muito maior que a Faria Lima. Sim, o poder econômico está aqui em São Paulo, mas eu estive recentemente em Recife, por exemplo. A qualidade das construções, a sofisticação dos mercados, a maturidade que a gente está percebendo. Tive em Fortaleza esse ano, tive em Natal, no sul do Brasil, tive em Joinville, por exemplo, que tem de empreendimentos Sim, fantásticos acontecendo ali. E cada vez mais eu noto os membros do GRI abertos a olhar para isso, né? E como instituto, a gente se propor a ir até lá, a estabelecer Goiânia, por exemplo, você pega o centro-oeste do Brasil, a sim. força do agro, assim, é quase que um país diferente do resto todo, né? Então tem tanta coisa acontecendo, é simplificar demais o Brasil ficar preso em Rio, São Paulo, aqui um pouquinho mais ali em Sim. BH, etc. Fico muito feliz de ouvir isso, que eu acho que esse é o papel de verdade do GR Instituto, é não só fomentar negócios nessas grandes regiões, em que o capital está com mais apetite, mas também democratizar o acesso ao capital, democratizar o acesso ao conhecimento. E não é o conhecimento de São Paulo, o que acontece em São Paulo, explicar isso aqui para o pessoal que está lá no Amapá. Não, não é isso. Eu acho que, para além disso, a gente tem uma oportunidade, como instituto, de pegar modelos globais. O que está acontecendo na Índia, por exemplo, no quesito Minha Casa Minha Vida, que lá é o Sim. Affordable Housing? Quais são as melhores práticas? Assim, eles estão indo muito bem lá. Qual que é a melhor prática que está acontecendo na Inglaterra, em prédios, escritórios? Como é que eles estão, que tipo de diálogo com o governo foi importante para fomentar mais multifamily? Eu acho que esse papel do Instituto, sob a sua liderança aqui no Brasil, vai ser um papel que vai ampliar muito mais o propósito do GRI como organização, para Sim. impactar de fato na vida dessas pessoas. Inclusive, eu sei que nesse processo seu de estudar um pouco como a gente faz essa ampliação do alcance do GRI nível nacional, você foi estudar um pouco o caso da Índia, né? Sim, acho que a Índia, assim, todas as regiões são sempre uma referência. A gente tem que aprender o que funciona e repetir e melhorar. Mas a Índia é um caso referência, assim, eu acho que um case de sucesso muito interessante. Então, começou na capital e isso O GRI começou em o Mumbai, né? GRI começou em Mumbai e ampliou para outras regiões, outras cidades tão importantes quanto. E uma coisa que eu falo, eu acho que você pegar o exemplo do Brasil, assim como na Índia, o capital ele está concentrado nessas regiões. Então, em Mumbai ou, por exemplo, aqui na região do Sudeste. Mas a hora que você soma toda a capilaridade que está dispersa ao redor do Brasil, ou como no caso da Índia, são volumes expressivos, né? E que interessam também ao pessoal dessas regiões centrais, onde os nódulos são mais concentrados, expandir para essas regiões que hoje têm um potencial enorme e todo mundo já começou a perceber, que é o caso da Índia, a gente está muito atento, acompanhando de perto, e muitos aprendizados que a gente viu nessa estratégia do GRI na Índia serão utilizados no Instituto aqui também para o Brasil. Então, a gente vê que não só o interesse, mas o capital e a potencialidade, ela está dispersa. O Brasil é Uhum. um país que é continental. Então, a gente vai conseguir captar isso e conseguir realmente desenvolver essas regiões no sentido de trazer eles para o Instituto e poder, inclusive, fazer uma conexão ainda maior com os players que têm interesse e às vezes têm uma certa
desconfiança. Muitos players de São Paulo tentaram, inclusive, investir em outras regiões e não tiveram, naquele momento, Uhum. sucesso, mas isso já vem mudando. Eu acho que as empresas e os empreendedores começaram a fazer isso aos poucos e alguns já estão tendo bastante sucesso. Então, o mercado vai mudando, né? As estratégias precisam mudar também. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir, com o Instituto, potencializar e ser um catalisador para não só difundir esse conhecimento de como fazer em outras regiões, mas também despertar o interesse das empresas locais em trabalhar com as empresas aqui da Faria Lima ou do Sudeste. Perfeito. Eu acho que se a gente conseguir levar o conhecimento, levar as melhores práticas, ou levar um leque de possibilidade maior de funding para essas regiões todas, de melhores práticas mesmo, eu acho que a gente vai conseguir contribuir de alguma forma para a forma como as pessoas vão viver, vão trabalhar, enfim, vão se relacionar usando o real estate, que faz parte de tudo que a gente existe nesse dia a dia. Sim. Para finalizar aqui, eu queria falar de uma coisa que eu sei que é muito importante para você, se citou durante a entrevista, que são as conexões. E a essência do GRI é muito ligada às conexões, né? O próprio conhecimento que é gerado, ele decorre dos cérebros, das conexões, das trocas, né? Como que você pretende incentivar isso? De que maneira que o GRI está pensando em potencializar essas conexões? Ou qual que é a receita que você está imaginando ali para um membro de São Paulo, do Rio, de Porto Alegre? De que maneira que ele pode, de fato, utilizar bem a questão das conexões? Isso tem a ver com a formação das equipes que você tem treinado e formado, desenvolvido? Tem a ver com o DNA do GRI, com o seu DNA? Como é que você explica isso para a gente? Eu acho que para explicar isso, inicialmente, eu posso colocar que tem um pouco a ver com o meu DNA e com o DNA do GRI, que foi eu acho que nada é por acaso, né? Eu acho que foi uma confluência muito interessante. Primeiro, antes de tentar atuar ou de tentar levar o que quer que seja para uma determinada região, para uma empresa ou para algum indivíduo, você precisa entender o que aquela região demanda, como ela é e o que ela precisa. E assim a empresa e assim Uhum, até o próprio empresário. Então, uma das coisas que eu valorizo muito e que o Instituto também tem esse DNA e as pessoas estão sendo treinadas para isso, é entender a fundo o que aquele indivíduo ou o que aquela unidade precisa, né? Tem um conceito muito interessante é que o uno, né, a unidade é igual ao todo. Então, se você tem um corpo que tem uma unidade que não está funcionando ou que tá doente, o seu corpo vai sentir. Então, a ideia é a gente criar realmente um ecossistema robusto que todas as unidades elas sejam atendidas com a mesma atenção e com o mesmo sucesso que a gente quer que o todo tenha como sucesso. Então, se a gente for para o Nordeste, a gente vai entender a região, a gente vai entender a empresa, o empresário, e para aquele indivíduo, o que a gente pode contribuir? Vai ser diferente do que a gente vai uhum, contribuir para alguém que está, de repente, em Cuiabá, né? Em São Paulo, no Rio de Janeiro. Então, e a gente tem total condição de atender essa necessidade, criar conexões que para essa pessoa, para essa empresa, seja frutífera, né? Então, cada necessidade vai ter uma resposta para isso. E dentro do Instituto, a gente tem toda essa base e todo esse conhecimento para conseguir identificar o que é importante para esse indivíduo, para essa empresa, como que a gente ajuda, como que a gente faz para ele ter uma jornada e uma trilha que no final do dia ele vai falar, puxa, isso aqui valeu a faz pena, sentido. eu estou em outro patamar, realmente eu tive a possibilidade de crescer e ajudar a crescer, porque eu não acredito que as pessoas ou as empresas elas não vão só retirar, elas vão entregar também valor. Então essa troca vai fazer com que o ecossistema seja cada vez mais rico e que a gente possa realmente se orgulhar de transformar cada uma das regiões do Brasil e com as regiões prosperando, o Brasil prospera e o Instituto no Brasil e no mundo prospera também. Então, se a gente olhar para o macro e for descendo, aquele cara, aquele CEO daquela empresa que a gente está conversando, a gente precisa entender o que é importante para ele e conseguir suprir a necessidade dele da Perfeito. melhor forma. Isso vai ter uma reverberação que vai fazer com que, se todo mundo fizer isso, se eu fizer, minha equipe fizer e todo mundo estiver fazendo a mesma coisa, tenho certeza que todo mundo vai ficar satisfeito e que o Instituto vai ser um grande sucesso. Perfeito. Ale, muito obrigado pela sua presença.
Foi muito bom ouvir você aqui e compartilhar com todo mundo que está em casa também a sua visão. E eu estou muito confiante com os passos aí, com as novidades para 2026. Muito obrigado. Eu que agradeço, vai ser um prazer e daqui a um ano a gente vai ter uma situação completamente diferente. Espero que todo mundo mais satisfeito, mais próspero e mais feliz aqui com o Instituto e com o Brasil, né? Perfeito. Para você que chegou até aqui, eu agradeço a sua atenção. Convido você a deixar seu like, seguir a gente aqui nesse canal, me seguir também nas minhas redes sociais do Instagram, @Gustavo Favaron, e compartilhar esse vídeo com algum amigo seu que possa se interessar. E, por fim, um último pedido é que se você tiver alguma ideia, alguma sugestão de alguém que tem feito diferente, tem repensado o mercado imobiliário, deixa aqui nos comentários que a gente sempre faz questão de ouvir vocês e buscar, investigar e trazer aqui para conversar com a gente. Muito obrigado, até a próxima.